algumas explicações É não estão de acordo verdade. com a palavra, E né? ter esse entendimento é essencial, né? É primordial para que a pessoa saiba o caminho, porque não adianta a gente colocar, como disse Jesus, vinhos novos em odres velhos, né? Então, por mais que existem hoje em dia muitas mensagens motivacionais e massageadoras, né, de ego, enfim, e isso pode ser prejudicial até mesmo, porque a pessoa não vai na raiz do problema, né? Não teve esse autoconhecimento, não identificou ainda a sua real condição espiritual e ela acaba não tendo verdadeiramente os frutos, né, na vida dela que causa, né, o novo nascimento, enfim, e os benefícios, né, da palavra de Deus. Então é importante ela ter esse entendimento para que É, ela possa evoluir de fato e de verdade da maneira correta, né? exato. Vou aproveitar esse gancho aí que você falou de evoluir. Deixa eu te falar uma coisa, você está com uma luz boa em você, mas eu acho que o ambiente aí pode ficar mais claro, A luz. tá? Vê se Peraí. você consegue clarear mais, que tá uma diferença grande. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Clareia um pouquinho aí. Dá para clarear mais. Aí, ficou melhor, Pronto. Vamos. Ligou a luz Pronto. aí do salão, né? Tá melhor. É, Então, aproveitando esse gancho aí, vamos falar primeiro sobre isso, evoluir. E eu já vou entrar aqui. Esse assunto de valor, segundo a Bíblia, ele é dividido, para você que está acompanhando aí a live, nós vamos dividir aqui em três partes. Vamos dividir essa live aqui em três partes. Primeira parte, antes da queda. Deus nos criou antes de Adão e Eva caírem, antes do ser humano cair. Primeira parte. Segunda parte, depois da queda. E terceira parte, depois que Jesus nos amou com sua graça e se entregou por nós, sem a gente merecer, certo? Nós, para entender esse assunto, precisamos dividir nessas três partes. Então, o pessoal que está ao vivo conosco aí, para interagir, para ficar mais dinâmico, escreva aí nos comentários, por gentileza, quem puder, quem quiser. Coloque aí, antes da queda, depois da queda e após a redenção. É simples. Antes da queda, depois da queda do ser humano e após a redenção de Cristo. Então, se você colocar nos comentários aí, primeira parte, antes da queda, segunda parte, após a queda, terceira parte, após a redenção. Essa live vai gerar em torno dessas três partes. Então, quem está atento, quem está sedento, quem está aqui para aprender, para desenvolver, para evoluir, coloque aí nos comentários. Custa nada. Vai mostrar que você está atento, está concentrado e está pronto para realmente aprender. E aí, quando você falou de evoluir, amor, Priscila já colocou. Quando você falou de evoluir, que assim, a gente está aqui para falar do que é espiritual, correto? Existe o desenvolvimento do corpo, existe o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Que os treinadores comportamentais, coaches, psicólogos vão tratar. Então, desenvolvimento do corpo, por exemplo, tem o personal trainer. Desenvolvimento humano, tem esses profissionais que eu citei. Desenvolvimento espiritual E vem é o que a gente está antes, aqui né? para tratar, Se trata né? de algo antes, a raiz. Porque nós não desmerecemos o trabalho da medicina, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, de forma nenhuma. São coisas que são ferramentas utilizadas para acrescentar no desenvolvimento humano, no autoconhecimento. E nós sabemos e entendemos da importância disso.
Mas também sabemos que, por mais que seja usada essas ferramentas, se não formos na raiz, né? Se não tratarmos do princípio, do início, Na raiz mais funda, mais profunda de todas, né? A principal essas raiz. coisas, elas podem até ajudarem de uma certa forma, mas elas não vão resolver o problema principal, né? Então muitas pessoas até fazem, mas e já fizeram por anos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, enfim, mas não conseguiram identificar, assim, resolver o problema por completo, porque existe uma raiz que ainda não foi cuidada, não foi tratada. Então é como se a gente fizesse ali um paliativo, né? Que ajuda, porém não resolve definitivamente. Muitas vezes a pessoa fica dependente, né, desses tratamentos, dessas coisas, e até muitos. Hoje, né, a gente estava conversando sobre isso, que teve uma época da psicologia que ou quis separar a religião de psicologia, né, da ciência e tudo mais. Só que hoje tem se discutido até em consultórios, né, em avaliações, em análises clínicas, da importância da espiritualidade, né? Dessa importância. Então, é uma coisa que é um assunto que a gente precisa entender e, de repente, são coisas que as pessoas já estão acostumadas a ouvir. Tem muitas aqui que, de repente, podem já entender sobre isso, mas é um assunto que a gente precisa abordar porque tem pessoas que não entendem. Então, às vezes, a gente tem que, ao invés de criticar, ao invés de, né, apontar, aquela pessoa, né, já era para estar lá na frente, enfim, a gente muitas vezes tem que usar de misericórdia, descer ao nível daquela pessoa para que ela também evolua, para que ela também cresça. Então, a importância da gente ter esse entendimento claro, aprender e até mesmo poder ajudar outras pessoas. Eu vou apertar aqui um pause, que tem aqui uma pessoa chamando, aí você dá continuidade e eu já volto, tá bom? Tá ok. Pausa aqui. Deixa eu fixar Acho aqui. que bota aqui na câmera. Deixa eu fixar aqui, ó. Pausou, mas o teu volume ainda está ligado. Mas pausou. Eu fixei aqui, ó. Para quem está entrando agora, a primeira parte que nós falamos aqui da live foi sobre evoluir, sobre desenvolver. E sem desmerecer a psicologia, os coaches, quando é um profissional realmente bom, porque existem coaches e coaches, né? Psicólogos e psicólogos, como todas as profissões, até pastores e pastores. Mas essa área do desenvolvimento humano tem sua importância e eu reconheço, nós não temos uma mente fechada para desmerecer. A gente não, com equilíbrio, com mente aberta, acredito que com sabedoria, nós entendemos que para valorizar algo, não precisamos desmerecer uma outra coisa, sabe? Cada coisa tem o seu valor. Só que o valor do desenvolvimento espiritual é incomparável. É incomparável, né? Então, assim, uma coisa é você desenvolver, como o Michele falou, o lado humano é algo temporário, é um paliativo. Ajuda, sim, ajuda, mas não vai na raiz. E outra coisa, vai ficar durante a live vai ficar mais claro que nós somos, o Michele, nós somos humanos, né? O próprio nome já diz, desenvolvimento humano. Nós somos humanos, nós temos uma humanidade, uma carne, e assim, uma coisa é desenvolver essa humanidade. Essa humanidade, ela, por si só, a essência dela não é boa depois da queda. Depois da queda. A gente já vai falar sobre isso. Então, eu vou trabalhar para desenvolver algo que, que, que foi corrompido. Então, muitas vezes, é como ajuda a curto prazo,
me faz me relacionar melhor com as pessoas, me desenvolve, mas está tratando apenas sobre essa vida, está tratando apenas sobre essa vida terrena, transitória, temporária, e, como nós falamos, não está indo na raiz, e está desenvolvendo algo que foi corrompido após a queda. Agora, quando eu nasço de Deus, quando eu nasço de novo, quando eu recebo de Cristo, ao me entregar para Ele, quando eu recebo uma nova natureza, e aí eu vou trabalhar para desenvolver minha espiritualidade e até o desenvolvimento como pessoa, mas de uma nova natureza. Então é muito mais sábio eu desenvolver uma nova natureza do que eu desenvolver a velha natureza, né? Então, assim, separando essas três partes que eu fixei aí, ó, antes da queda, nós fomos criados por Deus. Aí eu vou deixar você falar dessa parte aí. Fomos criados. Ora, se fomos criados por Ele, é óbvio que somos valiosos, que na essência, na nossa essência de criação de Deus, e a principal criação de todas as criações, então nós temos o valor só por ser uma criação. Já temos valor por ser uma criação. A gente está falando aqui antes da queda. Então, temos valor porque somos a criação principal de Deus, né, Michele? Quando ele nos criou, ele criou e nós tínhamos esse relacionamento, né, entre o homem e Deus, né? Deus visitava todos os dias, a gente fala lá, né, na viração do dia, Adão, Eva. Então, era ali um relacionamento que eles tinham, né? E após o pecado, né, a transgressão, a desobediência, que é uma coisa assim que a gente precisa entender, porque muitas pessoas perguntam, mas por que Deus colocou aquela árvore lá no jardim? Ele podia ter colocado só o que poderia, né, comer. Mas ele colocou a árvore lá no jardim, né, justamente porque ele queria que nós obedecêssemos, né? Como até hoje a gente tem como obedecer e podemos também não obedecer, né? Querer fazer a nossa vontade. Então foi o que aconteceu. Adão e Eva tinham tudo, né? Havia Exatamente. uma harmonia Eles não total, né? Deus Pureza. providenciou tudo para eles, mas quando ali eles foram incentivados e motivados pelo mal, né? Pelo espírito de Satanás, a rebeldia ali, que é a desobediência contra Deus, houve essa separação, essa ruptura, né? Então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e o pecado entrou, né, na humanidade Ok. Vamos só dar uma pausa aí, porque você já está indo para a segunda parte, que é depois da queda. Antes da gente ir para essa parte, deixa eu só dar umas referências aqui para quem quiser anotar. Pega uma caneta, um papel aí, pega um lápis, pega um outro celular, um outro aparelho para você anotar algumas referências. Não leia só o versículo, procure meditar no contexto, mas anote e vai meditando aos poucos, ou tira um tempo, um período da sua... Hoje, antes de dormir, né, para quem está ao vivo, ou um período da quarta-feira, um período de algum dia dessa semana para você meditar nessas referências. Anota aí, ó. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Isso já é forte, isso já é profundo. Isso já é para uma pessoa que está aí caída, prostrada, se sentindo a última bolacha do pacote, se sentindo sem valor. Já é para você, opa, sabe? Isso é uma coisa que não pode entrar no seu ouvido e sair no outro, entrar na sua mente e sair. Que entre na sua mente, entre nos seus ouvidos, na sua mente, caia para o teu coração e que você guarde no teu coração essas palavras. Imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Esse é o nosso estado original, nossa essência. Gênesis capítulo 1, versículo 27.
né? Gênesis 1, e entrou o o início pecado da Bíblia. e a morte porque houve o conhecimento do bem e do mal. Antes, Adão e Eva não tinham pecado porque eles não tinham conhecimento do mal. E ao comer ali, desobedecer a ordem de Deus, eles passaram a ter o conhecimento do mal, que é o pecado, né? E sentir desejo ou, enfim, o salário do pecado, que foi a morte, né? Que não iria, o plano de Deus era que vivêssemos para sempre, né? Enfim, e aí aconteceu tudo isso, essa degradação, e aí começou. Ah, tá Não, bom. mas vamos segurar. Você segura um pouquinho aí, você já quer ir para a segunda parte. Segura um pouquinho aí. Outra referência. Somos a principal criação dele. Mateus capítulo 6. Jesus fala das preocupações, Jesus fala de ansiedade, e tem um momento que ele fala ali, que nós somos mais valiosos do que os pássaros, do que as aves. Ele cita outras criações, e ali fica claro que nós somos mais valiosos. É o ser humano, é a imagem e semelhança dele, é a única criação que possui uma alma, é a criação que ele deu uma inteligência maior, alma, criou, colocou ali no jardim para se relacionar. É uma criação que Deus, pessoal, é um Deus, a gente costuma dizer isso, relacional. O que muita gente precisa é trocar o R de religiosidade excessiva, tóxica, pelo R de relacionamento, pelo R de se relacionar, né? Relacionamento com Deus. Isso é que transforma o ser humano, isso que muda realmente e salva. Então, lá em Mateus 6, 26, fala sobre isso. Salmos, capítulo 100, versículo 3, também fala sobre isso. Salmos 100, versículo 3. Em Mateus 10, versículo 30, fala que ele conta, né, os cabelos, os fios, ele sabe dos fios de cabelo que temos na nossa cabeça. Mateus 10, 30. Lá enfim, aí vão ter outras passagens que eu vou ler daqui a pouco, vou dar outras referências, que é quando nós vamos falar depois da redenção. Então, agora sim, isso que Michele já até falou, e a gente pode complementar aqui, houve essa queda, e com ela, Michele, aquela harmonia, aquela relação. Eu vou desativar um pouquinho os comentários agora, para que as pessoas possam prestar bem atenção nessa parte aqui. O ser humano perdeu aquela harmonia no relacionamento com Deus, foi desconfigurado, houve uma desconexão, houve um desligamento. Aliás, religião, né? Religar, significa exatamente isso, religar o homem a Deus, porque o homem foi desligado depois desse pecado que Michele citou, depois da queda. E aí tem um monte de religiões, tem várias religiões, tem vários caminhos, opções, religiões humanas inventadas pelos homens, mas, segundo a Bíblia, há um só mediador, há um caminho só, que é a verdadeira religião, que é Cristo, que é o amor, que é amar a Deus, que é se relacionar com Deus através de Cristo e se relacionar com as pessoas, amando-as. Os dois principais mandamentos. Se alguém perguntar assim, o que é religião? Assim, tem tantas, tem várias, mas segundo a Bíblia, qual é a religião? Qual é a religião? Assim, cada um fala uma coisa, mas eu quero saber segundo a Bíblia. Não o que acha, o que vocês acham, não o que fulano acha, o que o fulano pensa, não uma opinião de alguém própria, não achismos. Segundo a Bíblia, o que é a religião? A religião é
Cristo, a boa religião, amá-lo porque ele nos amou e amar o próximo, fazer o bem às pessoas. Ponto. Isso é a boa religião. Simples, né? É muito difícil por muitas pessoas que decidem colocar muitos obstáculos, né, para se chegar até isso, mas é muito simples, né? É muito simples. O evangelho é simples. E por que é ele, Michele? Porque depois dessa queda, como é que ficou o ser humano? Qual ficou o nosso estado? Era de pureza, mas segundo a Bíblia, qual ficou? Aí a gente começa a se aprofundar um pouco mais na segunda parte, o pós-queda. Qual ficou o estado do ser humano pós-queda? Né? Em degradação, sujeito às suas inclinações pecaminosas, né? Sujeito à vontade do pecado, né? Então, para se andar em retidão era um esforço muito grande, mas mesmo assim não se conseguia atingir a perfeição. Ninguém foi perfeito o suficiente que conseguiu cumprir toda a lei. Nem Abraão, nem Moisés, nem Jacó, nem nenhum desses, Davi, nenhum homem do passado, né, conseguiu a perfeição plena como Cristo, né, como Jesus. Então, ele é o nosso único mediador, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele foi esse sacrifício vivo, né, no nosso lugar. Nós merecíamos essa condenação de morte e ele morreu para pagar a nossa dívida, né? Aquela dívida que era impagável, que nós não iríamos ter condições de pagar. Então, em Efésios, capítulo 2, no versículo 1, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos porque a morte, e pecados. Né, Marcela, ela não começou, ela não se deu quando o homem morreu, partiu, desencarnou desse mundo. Ela já tinha acontecido essa morte espiritual, mesmo a pessoa estando viva, mas ela já estava morta nos seus delitos e pecados. Então era porque o salário espiritual, do pecado é né? esse, Então, né? quando muitas vezes a Bíblia fala sobre a morte, principalmente se refere à morte espiritual, que é a não vida, né, de Deus. Por isso que Jesus veio vir para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Romanos 5 diz assim, ó, anota aí, gente, Romanos 5, eu vou ler a partir do versículo 7. Essa passagem aqui é muito profunda, muito forte. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor. Que você que está assistindo essa live aí, entenda que o Espírito do amor, o Espírito de Deus, ilumine seu entendimento, seu coração, para que você entenda, compreenda e creia e se abra, se renda, aceite, receba esse amor que eu vou ler aqui agora, ó. Versículo 8, Romanos 5, 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quer dizer, essa era a nossa condição. Desligado, desconectado, escravos do pecado, carnais, mortos vivos, né? Como o Michele colocou aí. Depois da queda, essa é a condição. Até Cristo entrar na vida de uma pessoa, espiritualmente falando, essa é a condição da pessoa, espiritualmente falando. Querer fazer o que é bom, mas quem domina ali é o pecado, né? O pecado, ela é escrava do pecado, porque ela ainda não foi liberta, né? Sim. Então, por mais que
se tenha conhecimento, por mais que se busque, mas se não houver essa consciência que a gente precisa morrer, né, para nascer de novo, para nascer uma nova criatura, essa E desenvolver exato, né? essa nova Então, a criatura, né? consciência que eu tenho eu nasci em pecado, eu herdei o pecado, né, lá de Adão. Então, então, desde criancinha, a criança já tem que nascer isso. Olha, você precisa nascer de Deus, você precisa se tornar um filho de Deus, né? Você é filho da fulana e do Beltrano, eu sou seu pai e a sua mãe, mas você precisa entender a sua origem, você precisa entender o seu destino, você precisa conhecer a sua verdadeira identidade. Então, há um momento em que a pessoa ela se depara com esse conhecimento, né, da verdade, que ela precisa conhecer a sua real identidade, porque senão, por mais que ela tenha conhecimento, que ela tenha feito, enfim, faculdades especializadas, seja uma pessoa né, capacitada intelectualmente, mas ainda ali habita a natureza pecaminosa. Então, E Paulo fala sobre isso, né? Eu só vou continuar aqui a passagem de Romanos 5, mas só para complementar o que você está falando, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, o que eu quero fazer de bom, eu não faço. Muitas vezes não consigo. E o que eu não quero fazer de ruim, eu acabo fazendo. Ele fala justamente isso, dessa luta da carne com o espírito, porque a natureza, até a pessoa se entregar para Cristo e nascer de novo, é uma natureza carnal. E foi nessa condição pós-queda, que Cristo veio. Cristo veio para nos perdoar, não apenas nos lavar, nos perdoar, nos redimir, mas para trocar essa natureza. Para trocar essa natureza. É como a gente falou no início da live, para resolver isso de vez. De vez. Essa é a raiz das raízes, a raiz mais profunda. Essa troca de natureza, que só acontece quando Cristo vem, vai para a cruz, se entrega, ressuscita, envia o Consolador, envia o Espírito Santo, e aí nós cremos nessa obra, nos entregamos para Ele e temos essa experiência de nascer de novo, de ter essa natureza trocada. E aí troca também a nossa condição e troca o nosso valor, de morto para vivo, de carnal para espiritual, de condenado para salvo, de escravo para filho amado. Mas deixa eu só completar aqui o versículo, senão acabo não lendo. Deus, então, no versículo 8, nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Versículo 9, Romanos 5, 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, a nossa condição era de condenado. Uma ira ia cair sobre nós. Estávamos debaixo dessa condenação, porque era a lei e a gente não, como a Michele colocou, nenhum ser humano conseguia obedecer, cumprir toda a lei, a não ser Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. E versículo 10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, olha aqui, pós-queda de Adão, pós-queda do ser humano, e que nós herdamos, como você colocou muito bem, a nossa condição era de inimigo de Deus. Gente, preste atenção. Inimigo de Deus. A parte mais forte da live, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. O que eu vou falar daqui a pouco, coloca aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Uns 5 minutinhos. Será a parte mais forte que vai sobrepujar tudo que nós falamos até agora. Aguarda aí. Versículo 10 fala que nós éramos inimigos de Deus. E, nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Então, a gente está entrando aqui já agora na terceira e última parte da live, que é a redenção. Então, antes da
após a queda e após a redenção de Cristo. Sua graça, seu amor, sua misericórdia, esse amor incomparável, ousado amor. O nosso relacionamento foi restaurado. Agora que já estamos reconciliados. Olha como é que é sobre relacionamento, né, Michele? Aqui no versículo 10 fala o nome relacionamento, na versão que eu estou lendo aqui, NVT, e fala de reconciliação. Quer dizer, é uma relação, né? Certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Quer dizer, toda aquela harmonia que se perdeu quando houve desobediência da parte de Adão, essa harmonia é resgatada, nós podemos ser religados, essa harmonia retorna, essa paz, essa relação saudável e íntima com Deus, até mais íntima, podemos dizer assim, através do Espírito Santo, habitando em nós. Claro, quando nos entregamos para Cristo, isso tudo é reconquistado. O nosso valor foi restabelecido. O nosso valor, por isso que fala sobre... Tem canções que falam sobre voltar ao jardim, né? Tem aquela canção que fala, que saudade, quero voltar ao jardim da inocência, porque essa inocência volta, essa pureza volta, por causa do sangue de Cristo, por causa do que Cristo fez. Não são nossos méritos, né? É a graça, é o que ele fez. E aí, para concluir, no versículo 21, versículo 21, diz assim, isso inclui vocês, antes que estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Em Colossenses capítulo 1, 20, fala: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, o Evangelho, que foram anunciadas em todo o mundo, que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Esse mesmo Paulo fala que não há um justo sequer, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. E agora ele está dizendo que nós fomos justificados por Cristo. Então, recapitulando, Michele, éramos criações, uma criação de Deus. Havia harmonia, havia aproximação, havia uma relação. Houve a queda, fomos separados e com isso estávamos mortos, éramos inimigos, estávamos acusados, condenados e não merecíamos. O pecado nos separava. Após Cristo, e quando eu creio na obra dele, por causa do que ele fez, por causa de sua graça, somos reconciliados, nos tornamos santos, filhos amados, justificados, somos livres, podemos ter a vida eterna, mas isso após a redenção. Então, qual é o problema, Michele, das mensagens que falam do valor que o ser humano tem? Você pode, porque o que a gente está falando aqui, você é valioso, você é raridade, você vale muito, não fica triste não, você tem muito valor. Mas assim, está se falando para quem? Está se falando para a pessoa antes de Adão, mas isso já passou, então não está valendo. Está se falando para alguém que se entregou para Cristo ou não? Porque a verdade tem que ser dita. Se a pessoa ainda não se rendeu para Cristo, ela está perdida. E aí, se eu ficar falando coisas para agradar essa pessoa, eu vou inflamar o ego dela e eu não estou sendo, biblicamente falando, verdadeiro com ela. Eu posso dizer para ela, olha, Cristo deu a vida por você, esse amor está disponível, Deus te ama, ele tem um plano para você,
Mas assim, você precisa se voltar para ele, para você desfrutar dessa nova natureza, dessa nova condição, desse valor que ele está te dando. Porque isso só vem, isso está disponível, mas isso só se concretiza, só se materializa, isso só se cumpre quando a pessoa crê, aceita, se abre e se rende. Porque do contrário, porque é ajuda do alto, não é autoajuda, é ajuda do alto que as pessoas precisam. Não é sobre. Não é autoconfiança, é confiar no que Cristo fez. Não é se valorizar, é valorizar o que Cristo fez. Não é valor próprio, é valor do que Cristo fez. É muito mais profundo. Porque, do contrário, a gente vai viver algo que, biblicamente falando, não é verdadeiro, né? E a partir dessa consciência, né, a gente realmente consegue viver esse arrependimento. Porque se eu não sei da minha condição espiritual, se eu não sei que a minha natureza é inclinada para o pecado, é inclinada para o que é mal, como que eu vou me arrepender? Né? Então, o evangelho é isso, é a boa notícia. O destino de todos era o mesmo, a condenação, a separação eterna de Deus. Né? O homem desligado de Deus, ele já vivia em morte espiritual e, consequentemente, teria a segunda morte. Mas quando a gente reconhece essa nossa condição, independente se fizemos pecados grotescos ou se os nossos pecados não foi aqueles pecados, né, horrendos, mas a nossa natureza é inclinada para o pecado. E tendo essa consciência, a gente consegue se arrepender. Então, o destino era o mesmo, a condenação. Então, o evangelho, a boa notícia é essa, que você, por misericórdia, por graça, se crê nisso, se crê nessa graça, se crê nesse sacrifício, não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, não é porque você cumpre toda a lei direitinho, porque você vai cumprir, né? Você acha que cumpre todas, mas a sua natureza continua corrompida, então você continua uma pessoa maliciosa, maldosa, que se acha até mesmo superior, porque era isso que Paulo considerou, porque o apóstolo Paulo, né, para quem não sabe, ele era um exemplo na lei judaica, ele era mestre, e ele era, assim, dos que ensinavam, ele era top, sabe? Aquele instrutor da lei top que seguia ali à risca o que fazia, e ele era sincero naquilo que ele fazia. E aí ele começou a perseguir os cristãos porque ele achou que estava causando baderna, rebelião, mas a graça alcançou ele, Jesus se revelou para ele e falou: Saulo, por que você me persegue? E ali ele, depois dessa revelação que a graça alcançou a ele considerou tudo aquilo escória diante da graça de Cristo, né? Ou seja, ele considerou lixo tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele fazia, que ele se esmerava, que ele se empenhava, que ele se achava o tal, né? Ele considerou lixo. Então, quando a gente vive também em uma religiosidade e se apoia nos nossos esforços, nunca vai ser suficiente. A gente sempre vai achar que está devendo. A gente sempre vai se sentir cobrado, porque o pecado faz isso, né? A gente nunca se sente satisfeito. A gente sempre acha que precisa fazer mais e mais e mais e mais e mais, e a gente não consegue ter no nosso interior essa paz, essa testificação que nós somos filhos de Deus e que a gente é suficiente, né? E que a graça de Deus em nós é o suficiente. E esse amor, quando somos revelados por essa graça, quando a gente entende essa graça, a gente, sabe, sai aquele peso, dá aquele alívio na nossa alma, no nosso interior, porque a gente entende que não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, que Cristo tomou essa carga, esse fardo sobre os ombros dele. E ele falou: você que está cansado, porque cansa, a religião cansa, correr atrás do vento aí nesse mundo cansa, correr atrás do sucesso, da fama, correr atrás de ser aprovado pelos homens, correr atrás, enfim, de objetivos que são vaidade, cansa, chega uma hora que cansa.
Então, Jesus faz esse convite para a gente: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, troca esse fardo, troca esse jugo pesado, troca pelo meu fardo, que é leve, porque eu vou conduzir vocês. E essa é a boa notícia, né? Então, a partir desse novo nascimento, dessa consciência que Cristo nos justifica, que o sangue dele nos purifica, nos lava, a gente é grato por esse amor, por essa salvação. E a gente não quer desperdiçar, porque a gente voltou a ter conexão com o Pai. A gente tem acesso a Ele através O acesso, é livre, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, então a gente não precisa mais de intermediários. Lógico que a gente, quando começa na fé, né, aprende, a gente nasce de novo, ali nasce uma nova pessoa, uma nova criatura, é como se a gente fosse um bebê ali que está começando a dar os passos, né? Então a gente precisa continuar nesse processo de desenvolvimento. E qual que é o nosso alvo a partir de agora? Como um poder sobrenatural através do Espírito Santo, a gente tem esse poder para vencer o pecado, para não ser mais escravos do pecado, né? Para conseguir vencermos a nós mesmos e ao pecado, né? Que agora é possível, não por mim, mas pelo que Jesus fez, ele me capacita para isso, né? E a gente tem essa direção, essa comunhão com o Pai, para a gente não mais cair em tentação. E por isso que aumentou agora o nível, né? Antes era lei, ó, isso aqui você não faz, isso aqui, se você fizer, você vai ser punido, se você não fizer e tal. Então, por mais que a pessoa podia estar desejosa de praticar aquilo, mas a natureza dela era pecaminosa. Só que se ela não fizesse, ela não ia ser punida. Mas ali o desejo estava dentro dela, ela não tinha como, não tinha uma saída, digamos assim. Hoje a gente consegue buscar isso, identificar o pecado dentro de nós e através da comunhão com o Pai, com a graça de Deus, ele consegue nos ajudar a vencer o pecado. Então, quando vem a inclinação, quando vem as tentações, quando vem os maus desejos, eu tenho Cristo para me ajudar, eu tenho a força dele, o Espírito Santo que me faz vencer. E aí sim eu consigo viver essa vida, porque eu tenho quem me defenda, eu tenho quem me livra, eu tenho quem, né? Por isso que a gente precisa crescer nesse conhecimento. Nosso alvo é Cristo e a gente consegue isso através do poder do Espírito Santo. Nasci de novo, e agora? Agora começa o meu processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento. O meu alvo é Cristo, até nós chegarmos à estatura de Cristo, né? Então, em Romanos 5, também fala, né, a partir do versículo 12, que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Aí vai falando, quando chega no versículo mais adiante, diz assim, ó, versículo 17, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Aleluia. Então, gente, vou deixar aqui para vocês a referência de Romanos 5. Dá uma nadada em Romanos 5. Dá uma mergulhada em Romanos 5. Leia Romanos 5 com calma. Respeite os pontos e vírgulas e deixa Deus falar com você. Que o amor, que a graça de Cristo envolva você. Que o Espírito Santo revele Jesus ao seu coração e o seu valor em Cristo. Então,
nós encontramos aqui um ponto de equilíbrio. E eu finalizo essa live falando essa parte que eu considero a mais forte de todas, que isso que eu acabei de ler, somado a isso que nós vamos falar agora. Nós encontramos aqui um ponto de equilíbrio. Nós somos valiosos, mas em Cristo. Michele, ela falou uma coisa muito interessante. Se nós falarmos para uma pessoa, você tem valor, de alguma maneira, e não deixar claro que esse valor é por causa de Cristo, é em Cristo. Aliás, atenção às passagens bíblicas que falam assim, em Cristo, nele, dele. Nós precisamos prestar muita atenção, dar muita atenção, toda atenção a toda passagem bíblica que tem esses termos, em Cristo, nele, dele, porque é aí que está o nosso valor. É ilusório ficar dizendo para alguém que ela tem valor sem dizer que é em Cristo. É massagear ego. E é quando a pessoa entende, porque, Michele, uma pessoa só vai buscar arrependimento e salvação quando ela entender que está perdida. A mensagem do Evangelho é dizer para ela, você está perdida. Mas aí onde é que entra o equilíbrio? Porque o Evangelho não vai derrubar a pessoa, né? Você não vai chegar, você está perdida, e vai parar por aí. Pô, para ouvir uma palavra dessa, eu vim aqui ao culto, estou na live para ouvir que eu estou perdido. Meu Deus, já estava ruim, fiquei pior agora. Não é isso. Você está perdido. Você estava perdido. Morto, desconectado, desligado. Não tem valor. Estava sem valor. Mas alguém valioso te deu valor. Alguém amoroso te amou sem você merecer. Alguém se importou com você. Alguém deu a vida por você. Então não é sobre nós, não é sobre o nosso valor. Porque esse valor foi perdido depois de Adão. É sobre o valor que ele tem de dar valor a alguém que já não tinha mais. De resgatar o nosso valor. Cristo resgatou o nosso valor, Michele. Então essa é a boa notícia, né? Você está perdido, mas tem salvação. Você está perdido, mas Cristo está te achando. Cristo está te achando. A graça dele está disponível. Ele deu a vida por você. E aí? O que você vai fazer? Eu estou te dando a boa notícia. Eu estou te dizendo a real, sua condição, mas também estou te propondo uma nova condição. E estou te dando uma boa notícia. Você tem jeito, tem chance, total. E aí, o que você faz com essa notícia? Você despreza ou agarra? Você resiste ou se submete? Você deixa passar ou você agarra com unhas e dentes? Isso é o Evangelho. Então, por que equilibra? Porque não vai inflamar o ego. Não vai levar a pessoa ao orgulho. Não vai. Porque ela entende que não é sobre ela. Mas também não vai jamais fazer com que uma pessoa tenha complexo de inferioridade. Toda vez que a tristeza bater, toda vez que o desânimo, alguém que se entregou a Cristo, a tristeza bater, as aflições da vida, porque o próprio Cristo disse que no mundo nós teremos aflições, basta nós lembrarmos da nossa identidade nele, em Cristo. Então, resumindo, nossa condição é de pecador redimido, de transgressores perdoados, miseráveis, como Paulo falou, somos pecadores dos quais eu sou o principal, miserável homem que sou, mas alcançados pela graça. Então, assim, não para no miserável, não para no pecador, tem algo a mais, livre, liberto, amado, perdoado, redimido, limpo, salvo. Assim como não é só essa parte boa, também não é só a parte ruim. É um complemento. Pecador redimido. Essa é a nossa condição. Miserável, alvo de um amor. Fomos valorizados quando não tínhamos valor. Temos total valor por causa de Cristo. Ele nos amou quando a gente não merecia. E para quem não sabe, graça é isso. É um favor. Ele se deu, ele fez esse favor, ele manifestou esse amor
sem a gente merecer. É um favor imerecido. Imerecido. A gente não merecia isso. Então, fuja. Se você quer agradar a Deus, se você quer seguir o evangelho mesmo, se você é cristão, agora eu estou falando com os cristãos, você que se diz cristão, evangélico ou cristão, não fuja, não dê crédito às mensagens que ficam te motivando, ficam falando que você tem valor sem evidenciar Cristo, sem deixar claro que é por causa de Cristo. Isso só massageia o seu ego, só faz, sem você perceber, aumentar o nosso orgulho, isso só nos leva à autossuficiência. Agora, quando alguém dizer que você tem valor em Cristo, não é você que a pessoa está elevando, não é o seu ego, mas está glorificando a Cristo. E está dizendo a verdade, você é valioso mesmo, por causa dele. Pode encerrar, Izinho. A gente vai fazer depois a parte 2. Temos o entendimento, vivemos eternamente nesse estado de graça, né? Porque é o que nos mantém em dependência de Deus, porque a gente está sujeito ao pecado ainda, né? A gente continua sujeito, mas se a gente estiver nessa dependência, né? Realmente mantendo esse relacionamento com Deus, porque uma vez, Marcelo, quem participa desse milagre do novo nascimento, quem foi alcançado por essa graça, dentro de si, ela prova desse amor, o quanto ela foi amada, o quanto ela foi perdoada, o quanto ela, né, foi salva. E nosso coração transborda de alegria, de gratidão. E a gente entende, né, o que Jesus pagou no nosso lugar. E realmente a gente, a partir daquele momento, tem essa consciência que a gente volta para o jardim, né? Porque é maravilhoso se conectar com o Pai, de você ver o amor dele, de você ver ele ouvindo as nossas orações, né? Da gente tendo consciência de que ele vai estar sempre cuidando da gente. E eu diria, amor, que a gente não volta a ter a comunhão que Adão tinha antes da queda. Essa comunhão, por causa da presença dele habitando em nós, porque hoje não é uma visitação apenas que a gente recebe, né? É uma habitação. É mais do que visitação. Hoje é uma habitação. Então é uma comunhão ainda maior, né? A ser guiado, né, pelo Espírito de Deus. E porque, Marcelo, quem se torna filho, quem conhece a sua verdadeira identidade, deixa de ser bastardo e é adotado, né, para a família de Deus, ela entra no reino, né? O reino passa a habitar dentro dela. E o reino é alegria, paz, né, justiça, tudo que tem de maravilhoso e extraordinário no reino habita dentro da gente. E quando e aí qual que é a diferença? O que me mantém distante do pecado? É porque quando eu me inclino de alguma forma porque eu não vigiei ou porque a minha carne não tá mais forte, o meu espírito não está sendo alimentado, volta aquele desassossego. A pessoa pode, não é que ela está imune de cair ou de pecar, ela pode até não vigiar, né, deixar de vigiar, ela se esfriar e acabar, né, ficando no pecado. Mas a alma dela entra num desespero tão grande quando ela sai, né? Porque vem a culpa, né? Então, a alma dela entra em desespero ao ponto... Mas aí agora ela já sabe, né, o caminho de voltar. E ela não quer mais viver longe de Deus, né? Longe. Então, por misericórdia, né, Deus ali... Porque Paulo fala lá, e se pecarmos, nós temos um advogado, né, que é Cristo. Então, só que a gente não quer mais viver longe da presença dele, sair do reino dele, porque é extraordinário, é maravilhoso. Então, a gente tem Cristo, né, que pela misericórdia nos perdoa, nos reconcilia com Deus novamente, e assim a gente vai evoluindo, porque o pecado traz consequências, né? Então a gente precisa manter isso, esse relacionamento, para que a gente venha evoluir, crescer cada vez mais, e aí vem a maturidade, né? E aí, com a maturidade,
a gente é capacitado por Deus para viver plenamente, para ser um discípulo dele, para viver os planos dele, para realmente viver a nossa identidade, dar frutos, né, no reino dele. E aí a gente tem o evangelho para mergulhar e desfrutar desse reino que tem disponível, né, para a gente viver, para essa vida de Deus abundante que a gente tem para viver, né? Amém. Nós vamos encerrar por aqui. Essa live, nós iniciamos, pessoal, lives com temas semanais. Então, a princípio, às terças e sábados. Quando acontecer algo que não for possível seguir esses dias, aí a gente vai avisar vocês pelos stories, nas postagens, se tiver alguma alteração. Mas, a princípio, é terça e sábado. Esse próximo sábado talvez não dê para fazer, talvez. Aí a gente vai dizer para qual dia será alterado. Mas é uma live com um tema semanal, sempre com parte 1 e parte 2. Então, qualquer dúvida que surgiu, algo que eu coloquei aqui, ou que a Michele colocou, alguma passagem que nós lemos, que eu citei aqui, ou algo que você leu, alguma coisa que você queira perguntar sobre esse tema, nos envie. Eu vou colocar uma caixinha ali no direct, manda ali na caixinha, ou manda pelo próprio direct, no direct, olha, vou colocar nos stories, bota ali na caixinha, ou no próprio direct, ou WhatsApp, porque aí a gente te responde e responde ao mesmo tempo na parte 2. A gente aborda na parte 2 e você nos ajuda a fazer a parte 2, né? E traz mais conteúdo para a parte 2, tá bom? Então a gente vai complementar o que Michele, o que a gente conversar e pensar, poxa, poderíamos ter falado isso, falar mais sobre isso. Ó, isso aqui a gente não falou. Vamos explicar isso um pouco mais? Ó, estão perguntando sobre isso aqui. Aí a gente traz na parte 2 e fecha esse tema. Mas acredito que já deu para esclarecer, né? Isso aí é um resumo. É claro que esse assunto é bem extenso, né? Antes da queda, só isso já dá uma live de 1 hora, dá várias pregações. Depois da queda, isso também dá várias pregações, várias lives. Redenção, depois da vinda de Cristo, isso daí dá muitas, dezenas, centenas de pregações. Então, a gente trouxe em uma live só essas 3 partes, resumidamente. Claro que a gente não está aqui para falar de tudo e ler todas as passagens que falam sobre isso, mas trouxemos aqui algumas referências, demos alguns exemplos, trocamos essa ideia. Lá para o meio da live, ela foi se encaixando mais. Do meio para o final, ao meu ver, ela foi ficando ainda mais interessante, né? Porque quando a gente fala de redenção, é magnífico. Quando o Michele começou a falar da redenção, da parte da graça, poxa, meu próprio coração se aquece aqui, não tem como não aquecer, né? A mente vai se abrindo e o coração vai aquecendo. E é dessa mensagem que as igrejas, que os pastores, que os pregadores precisam falar mais. Cristo, cruz, graça, redenção, o amor, né? É isso que precisa ser falado mais. Não bem-estar, não bênçãos, não promessas, não sobre essa vida terrena. Embora Deus abençoe, faça milagres, ele acrescenta as demais coisas, ele cuida dos seus filhos, sim, ele opera milagres, sim, ele abençoa, mas a mensagem principal é isso, que gera gente convertida, nascida de novo, gente que sabe seu valor, gente que sabe da sua identidade, que não tem complexo de inferioridade, que também não é orgulhosa, que não se sente superior aos outros, a pessoas de outras religiões, a outros crentes, né? A outros. Justamente entender a mensagem da graça, entender que foi pela graça, entender de forma correta e equilibrada. Então, Deus abençoe vocês, fiquem atentos aí à parte 2 e vamos em frente. Tchau, gente. Beijo. Vamos nos encontrar aqui, amor, daqui a 40 segundos. Gente, um beijo para vocês, um abraço com todo carinho, meu e da Michele, e até a próxima live, até o próximo culto, o próximo devocional, e vamos em frente, tá bom?